Então, hoje nós estamos em um dia especial. Primeiramente é o primeiro dia do mês de Tammuz, então Rosh Chodesh Tammuz, começo do mês, a cabeça do mês, melhor falando, né? No judaísmo chamamos a cabeça do mês e não o começo, porque, como nós sempre falamos, a ideia é que o começo ele tem um impacto sobre tudo o que vem depois, sobre todo o restante. Tudo aquilo que vem após esse primeiro começo, então ele é influenciado, é impactado, tem efeito pelo seu começo. Então, por isso é chamado todo começo no hebraico, tem o nome de Rosh, de cabeça. Pois assim como a cabeça ela tem esse aspecto de ser, enfim, o principal do corpo, no sentido que uma vez que a cabeça está boa, então, em geral, tendo a cabeça boa, enfim, a parte mental estar boa, isso vai também afetar com que o restante do corpo vai também estar bom. Obviamente, enfim, tem situações, mas em geral, se a pessoa está bem na mente, então isso vai facilitar com que ela possa também lidar bem, saber fazer com que o restante do corpo também vai estar desta mesma maneira. Então a cabeça ela tem essa importância de, enfim, de estar regendo o corpo através, enfim, da mentalidade, da nossa consciência. Uma vez que a consciência ela está correta, então muito provável que ela vai saber lidar, vai saber se comportar, ter a conduta da maneira correta para todo o restante do corpo. E por isso então é chamado de cabeça Rosh Chodesh ou Rosh Hashanah, cabeça do ano, cabeça do mês, porque tem esse aspecto de, assim como a cabeça ela provê, por assim dizer, ela provê a energia, sai dela, ela rege, enfim, e ela a transmissão neural, enfim, vem da cabeça, ela transmite os movimentos, enfim. Então assim também da cabeça do mês, do primeiro dia do mês, do primeiro dia do ano, ou no caso, qualquer começo, o primeiro filho, Bechor, sempre o começo de qualquer coisa, uma vez que a gente dedica esse primeiro filho, enfim, para o Cohen, né? Ou em qualquer outra situação, que a Torá nos diz que o primeiro tem que ser otorgado, o primeiro tem que ser ofertado para Deus. Isso a gente encontra em várias mitzvot, através que este primeiro é dado para Deus, todo o restante que vem depois, que vem após, ele também é santificado, também é impactado e tem o Bechor, o primeiro é aquele que está sendo otorgado por inteiro, né? Mas através disso todo o restante também tem uma certa sensibilidade para a espiritualidade, tem uma conexão com a espiritualidade, e ele é impactado de maneira positiva tanto com relação ao lado espiritual ao lado santo. E por isso a Torá sempre nos fala que sempre que a pessoa vai fazer, enfim, algo, então sempre o começo ou vai começar algo, então que o começo daquilo seja destinado para o santo, e aí isso vai dar brahá, isso vai dar bênção para todo o restante. Por isso, enfim, até com relação ao dia, né? Quando nós temos o dia, logo no começo do dia, nós temos que designar um tempo para Deus, e através que a gente destina um primeiro momento para Deus logo no começo, isso impacta e tem efeito sobre todo o restante do dia, que também seja um dia santo, um dia, enfim, um dia propício para bênçãos, um recipiente para receber as bênçãos espirituais. Enfim, para poder ter brahá, material. Então, quer dizer, esse é o primeiro aspecto, então um dia especial, o dia de Rosh Chodesh, primeiro dia de Tammuz. Mas além disso, o dia de Rosh Chodesh, ele é um dia onde que nós comemoramos de acordo com a maioria das opiniões, porque na realidade não existe não tem uma data exata, vamos chamar assim, como eu vou falar agora. Essas são, por assim dizer, aproximações de uma certa forma, mas de acordo com a maioria das opiniões, hoje é o falecimento e nascimento de Yosef Atzadik. Tem outros locais que está escrito que é um outro dia, que seria uma outra data, mas de acordo com a maioria das opiniões, Yosef Atzadik, José o justo, filho de Jacó, 11º filho de Jacó, ele nasceu no dia de hoje, no dia 1º de Tammuz. Como eu disse, como existem diferentes versões, e sempre acaba vendo isso daqui, enfim, não tem uma data exata, vamos falar assim, historicamente falando, enfim, é o Medrash que nos fala, mas existe outro Medrash que talvez fala uma outra opinião, mas a maioria das opiniões concordam que seria esta. Então, por isso é um dia bastante especial, porque nele nós estamos comemorando a força de José. O falecimento de um tzadik é onde se manifesta a sua força, onde se manifesta o seu brilho. E aqui no caso,
a força de José, o mazal de José. O que era isso? O que havia especial com relação a José? Alguma ideia? O que foi? Tem várias coisas. Então, o José, ele é considerado, se a gente pode falar, né? Enfim, o filho predileto de Jacó. Uhum. E na Bíblia, ele é o filho predileto de Jacó. E no judaísmo, a gente pode falar que entre as 12 tribos, sem dúvida, enfim, a gente não está aqui comparando, né, os grandes tzadikim, os nossos patriarcas, por assim dizer, que nós descendemos das 12 tribos, mas teve dois que se tornaram principais, que são José e Judá, Yehudá e Yosef. E então nós vemos que existe, sem dúvida, uma vez que nós estamos comemorando o nascimento de José, e já que ele foi um personagem bíblico tão importante, e aí como nós falamos agora, que no judaísmo seriam esses dois os principais, seria Yehudá, Judá e Yosef, então sem dúvida que é um dia que nós podemos também extrair coisas, enfim, importantes e relevantes para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então nós iremos aqui citar 10 coisas, enfim, 10 coisas interessantes que justamente Yosef ele se destacou por elas, e sem dúvida o fato de Yosef ter se destacado por elas, isso nos dá uma força que no dia de hoje a gente possa ter como a gente fala, uma facilidade para poder se conectar com aquilo e para poder então ter essa virtude. Através dessa propensão, né? Tem uma propensão para a gente conseguir uma facilidade, por assim dizer. Se a Hassedut fala assim, que todos os dias do ano a pessoa pode chegar a qualquer coisa. Só que nessas datas específicas o cadeado está aberto. Vamos chamar assim que durante o ano o cadeado está fechado, então por isso existe um trabalho da gente conseguir abrir para depois conseguir chegar àquilo. No dia especial daquela coisa, enfim, no dia especial daquele tzadik, daquela amidá, daquela virtude, então esse cadeado pode estar aberto e não é necessário o esforço de decodificar, por assim dizer. A gente pode só simplesmente ter uma facilidade para conseguir absorver aquilo. Em outras palavras, tudo vem através de uma dificuldade, sem dúvida. Então, para a pessoa conseguir absorver qualquer coisa, ela tem que se esforçar para aquilo. Então, se ela quer absorver, no caso, chesed, bondade, então é um dia de bondade, e então talvez vai ter que passar por um esforço maior para conseguir absorver, para conseguir trazer para ela a midá da bondade. No dia específico da bondade, enfim, Avraham Avinu, no dia da bondade, então fica mais fácil para a pessoa conseguir absorver e conseguir trazer para incorporar, interiorizar a midá da bondade. Enquanto talvez em outros dias, no restante do ano, teria que se esforçar para conseguir fazer com que a virtude da bondade se tornasse parte da pessoa, com relação aquele dia especial não tem essa exigência toda. A Hashem facilita com que a pessoa vai incorporar aquela midá, vai conseguir absorver aquela midá para dentro dela, mesmo sem ter, enfim, aquela dificuldade ou aquele esforço. E então por isso no dia de hoje, sem dúvida, é um dia que, com relação às coisas que estão relacionadas com Yosef, é um dia que nós podemos também absorver estes aspectos. Enfim, essas áreas, enfim, esses campos em que Yosef se destacou. Então, primeiramente, quem era Yosef? Primeiramente falando quem era Yosef. Yosef HaTzadik, ele foi o primeiro filho de Raquel, a nossa matriarca. Uma das nossas matriarcas, a matriarca Raquel. Yosef foi o primeiro filho dela. E de Jacó ele era o 11º. Então de Rachel, de mãe, ele era o primeiro filho, e de pai ele era 11º. E só para lembrar que, de acordo com o judaísmo, ele era então Bechor, nesse sentido porque existe a lei na Torá, né, que o primeiro filho tem que ser dado para Deus. Então nesse sentido, Yosef também teve, assim como Reuven teve, porque Reuven abriu o ventre da mãe dele de Leá, e Yosef também abriu o ventre da mãe dele de Raquel. Então, por isso, na verdade, Yosef também ele tinha primogenitude, não de pai, mas a primogenitude de mãe, que é o que importa aqui na nossa situação, porque ele que é você ser designado para ser, enfim, para Deus, santificado para Deus. Então, ele também
teria esse destino, uma vez que ele, visto que ele foi também nascido, ele abriu o ventre da mãe dele, ele era Bechor de mãe. Yosef, ele é interessante que ele é o único que ele tem um mérito, que ele é merecedor, que para o seu nome particular, foi acrescentado um adjetivo. Foi acrescentado um adjetivo, um kinui, enfim, para o nome de Yosef. Qual é? Yosef ha-Tzadik. José o Justo. Nenhum dos outros tem esse nome, enfim. Fica simplesmente Reuven, Shimon, né? Yosef é acompanhado por esse adjetivo, acompanhado pelo adjetivo de justo. Yosef ha-Tzadik. Então é interessante, quer dizer, isso é bastante especial de Yosef, que ele leva esse nome, quer dizer que realmente ele se destacou nessa questão de ser uma pessoa tzadik, justo, enfim, aqui como nós iremos ver, que ele conseguiu superar uma situação, enfim, que ele estava sendo colocado sob teste, sob desafio, ele venceu aquilo, por isso então ele tem esse nome de tzadik, porque ele conseguiu vencer, conseguiu ser temente a Deus. Por ele ser temente a Deus, ele recebe esse nome de tzadik. E é muito interessante que é bem especial isso. Nós vemos no judaísmo com relação a 4 pessoas que receberam o adjetivo de santos. Foi atribuído a eles o adjetivo de santos. Kadosh. Ari HaKadosh. Mas aqui no caso, então, sem dúvida, porque eles tinham um aspecto de santidade, quer dizer, e isso era algo que se destacava neles, e por isso somente eles tiveram esse mérito de ter esse adjetivo, acompanhado pelo nome particular deles. Já com relação a Yosef, a gente vê a palavra tzadik, mas ele tem justamente, então quer dizer, ele é o único que tem esse mérito de que tem um adjetivo positivo, enfim, um adjetivo de alguma característica santa, característica espiritual, que é acompanhado pelo seu nome. Todo o restante interessante que não chega a ter, mas Yosef, então ele tem essa, então sem dúvida, porque é algo que ele se destacou entre os irmãos e que ele então manifestou isso daqui. A ideia da temência a Deus, que isso significa tzadik. Tzadik é sinônimo de ser temente a Deus. Certo, e porque ele recebe esse nome, já que ele conseguiu vencer, superar, enfim, o teste, ele não pecou com a esposa de Potifar. Na Kabbalah, Yosef ele representa a Midah de Yesod. Na Kabbalah, Yosef ele representa a Midah de Yesod, que é a sexta Midah. Yosef ele representa a sexta Midah de Yesod. Qual seria a ideia dessa Midah de Yesod? Quer dizer, em que cada Midah ela se manifesta em alguma halachá. Cada Midah ela se manifesta em alguma lei. Então, quer dizer, Abraham, sem dúvida, ele se manifesta na ideia de você ser generoso, enfim, da generosidade, já que ele é chesed. E assim por diante, cada um, enfim, Gevurah, Tiferet, se manifesta em alguma mitzvah que tem a ver com aquela midah. Aqui no caso, Yesod tem a ver com a mitzvah, assim como Yosef, enfim, ele conseguiu vencer esse teste, então significa também a pessoa que ela cuida do seu Brit Milá. É o cuidado com o Brit Milá da pessoa. Então a pessoa que, Yosef, ele representa a mitzvah do Shmirat HaBrit, que a gente chama. Cuidar, Brit significa o pacto. Que pacto? Esse pacto que Hashem fez com Abraham, né? Brit Milá, o pacto da Milá, de cortar o prepúcio. A pessoa que cuida desse pacto, enfim, quer dizer, ela cuida com relação ao onanismo ou com relação à masturbação. Então esse é uma mitzvah que tem a ver com Yosef HaTzadik, que tem a ver com o José, já que ele justamente venceu isso daqui. Yosef ele é comparado com um boi. Yosef é comparado com um boi porque ele é comparado com um boi, em que sentido? Yehudá é comparado com leão. Yehudá é comparado com leão, mas Yosef com boi, que ele fala por causa que ele teve, assim como o boi, ele tem muita força para, enfim, arar a terra, enfim, ele tem muita força, então assim também, Yosef ele teve muita força para conseguir vencer o seu Yetzer. Para conseguir vencer o seu instinto maligno, isso exigiu de Yosef muita força. Yosef foi lá e demonstrou, enfim, essa bravura, assim como essa força, que assim como o boi representa isso, essa força, então Yosef também, isso representa, o boi representa a ideia de que Yosef ele foi forte, ele venceu o seu Yetzer. Sim. Interessante essa ideia, enfim, do boi, né, representa a força. A gente vê também no outro versículo que o versículo diz Rav Tuvot Bekoach Shor. Tem muita produção na força do boi.
muita força. Interessante que, quer dizer, talvez teria um leão também, enfim, leão também representa essa ideia da força, mas aqui a gente vê especificamente boi, talvez teria alguma diferença entre a forma que o boi ele vence e a forma que o leão vence, mas existe outro versículo que fala Rav Tvot Bekor, tem muita produção de centeio, de trigo, enfim, de cereal no boi, que ele é capaz de fazer através da força dele, enfim, de dar muita produção. Então essa ideia da força do boi é justamente por isso que você foi comparado a ele, por causa que ele teve essa força também quando venceu a sedução da esposa do seu patrão Potifar. Então vamos para aqui ele nos diz 10 coisas que Yosef ele se destacou. Ele nos diz a primeira coisa é o que nós acabamos de falar, temer a Deus. Yosef ele se destaca por temer a Deus. Por quê? Porque é conhecido que tem duas formas como você pode a Hassedut, né? Enfim, traz essa ideia até com relação, enfim, com relação a como você pode lidar com o seu Yetzer Hara, mas o exemplo é de como você lida com uma situação no mundo. Então, uma parábola e uma metáfora que é trazida em nome do Baal Shem Tov, enfim, quando perguntaram para ele até a forma que a Hassidut quer trabalhar, enfim, como a Hassidut ela gostaria. Isso até um pouquinho mais até dentro de Rabat a gente encontra essa ideia um pouco mais forte do que talvez nas outras Hassiduyot, mas a gente seria a ideia quando você tem o Baal Shem Tov, ele dizia a diferença, enfim, do caminho dele para o outro caminho. Então ele dava o exemplo de quando você tem um ladrão. Então quando você tem um ladrão, você tem duas maneiras de você lidar com o ladrão. Ou você foge, ou você corre e vai embora, não deixa ele te roubar. Ou você enfrenta ele e você pega ele e prende ele. Uhum. Então essas são duas formas. Obviamente que fugir é o mais fácil, exige menos, enfim, ferramentas, é só fugir. Mas existe a segunda forma, que é você ir lá e encarar, enfrentar o ladrão e prender ele, e aí deixar ele preso. Então o Baal Shem Tov dizia que a forma que ele gostaria de introduzir no judaísmo era que fosse dessa segunda forma. Que não fosse simplesmente da primeira forma em que a gente foge do ladrão, mas sim que a gente consiga pegar o ladrão e prendê-lo. Isso significa o quê? Que existem duas formas como a gente pode lidar com o Yetzer Hara. Ou nós fugimos do Yetzer Hara. Significa o quê? Simplesmente vamos para a caverna. Vai para um local onde não tem nenhuma tentação, onde o Yetzer Hara não vai poder, por assim dizer, não vai poder se manifestar, se expressar, porque não vai ter situações que vão colocar o Yetzer Hara nesse desafio. Então, esse Yetzer Hara não vai nem ser sentido. Simplesmente você vai estar num local que não tem essas situações, não tem essas, enfim, não tem esses testes e pronto. Então essa é uma opção de fugir de você lidar com o Yetzer Hara, é fugindo dele. O que sem dúvida é uma forma também, quer dizer, é o que a gente faz, não é? Não é o que a gente faz no dia a dia. A gente não fica se expondo. Coisa que não é Kadosh. Tá bom, assim, por exemplo, se meus amigos me chamam, como eu te contei, aí é a mesma coisa que a gente não faz, né? Tipo de ir para lugar, sim, não. Certo, entendi, mas sim. Se expor. Então, eu não estou permitindo, né? Justamente eu não tenho o hábito de me permitir. Perfeito. Que o Yetzer Hara se manifeste. Sim? Sim. Mas assim, a ideia, enfim, quer dizer, correto, enfim, perfeito, quer dizer, sem dúvida, é uma situação prática, é um exemplo enfim, nessa situação, então é realmente dessa maneira que está funcionando. Mas, como a gente fala, sempre existem níveis. Sempre existem níveis, quer dizer, vamos chamar assim, né? Então, nessa situação específica está acontecendo isso daqui, mas existe um nível geral, vamos chamar assim, um nível talvez então, no caso seria, por assim dizer, o próprio fato de nós estarmos no Brasil, de uma certa maneira, já é, né? Enfim, de nós estarmos no Brasil, enfim, já é uma certa exposição.
Então, quer dizer, a figura, enfim, obviamente que em cada situação você pode encontrar o lado o lado de você fugir e o lado de você, no outro lado, você estar lá. Enfim, ou seja, num sentido maior, talvez você está se expondo, mas no sentido menor você não se expõe, enfim. Né? Então depende de tudo, são várias coisas, várias coisas que acontecem, várias coisas que acontecem que a gente passa na nossa vida, e com relação a um aspecto a gente está se expondo, numa outra situação a gente não. Então aqui no caso, enfim, o próprio fato de nós estarmos no Brasil, de uma certa maneira, já significa estamos colocando a exposição. Mas e por que eu digo isso na realidade? Porque o que eu estou querendo trazer com isso? Na realidade, por exemplo, dizer, quando o Rebbe, né, enfatizou as pessoas, enfatizou os seus shluchim, os seus emissários, a virem para locais onde não havia judaísmo, locais onde não tivesse judaísmo. Então, ir lá espalhar Torah Mitzvot, ir lá fazer o trabalho. Então, isso na verdade, ir lá fazer o trabalho de conseguir aproximar as pessoas de Torah Mitzvot, enfim, fazer o trabalho de Shlichut, essa missão tão bela e tão magnífica. Só que isso, de uma certa forma, expôs os Shluchim. Isso expôs certo? Os emissários. E então essa já é uma primeira, enfim, quer dizer, estamos no Brasil, de uma certa maneira, talvez a Torá diria que você tem que, enfim, viver em Meacharim lá, enfim, num local onde que, certo? Lugar. Até, então, a exposição ao trabalho também já é uma exposição. Talvez Deus gostaria, obviamente que existe uma questão de necessidade, mas talvez Deus gostaria, melhor seria, enfim, a gente ficar mais afastado e se expor o mínimo possível com relação ao trabalho. Então, no caso Meacharim, né, as pessoas trabalhariam de uma forma